Oi, maravilhosa, tudo bem contigo? Eu sou Angélica, sou nutricionista, meu foco em emagrecimento e nutrição comportamental. E hoje eu vim falar aqui com você 5 causas, 5 dificuldades que acontecem na maioria das mulheres que tentam ter um emagrecimento saudável e não conseguem se manter em emagrecimento. E a gente vai falar um pouquinho também como superá-lo. E a gente já vai começar falando da primeira dificuldade, que é a falta de tempo e essa rotina corrida que a gente tem no dia a dia. Então a gente lida aí com várias responsabilidades na nossa vida, né? É o nosso trabalho, estudos, manter a casa limpa, filhos e a nossa saúde, né? Cuidar da gente. Então são várias obrigações, várias responsabilidades que a gente tem e é super compreensível que a falta de tempo e a rotina corrida no teu dia a dia seja uma dificuldade. E deixa eu te falar uma coisa, isso acontece para todo mundo. A maioria das pessoas que estão no processo de emagrecimento tem dificuldade nessa parte de rotina corrida. Então, o que que a gente pode fazer para melhorar essa dificuldade, né? Para reduzir esse impacto para reduzir esse impacto na tua rotina, na tua alimentação saudável. Porque todo mundo vai passar por isso, mas a gente pode reduzir sim. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer dentro da dificuldade de falta de tempo na rotina corrida é ter um planejamento alimentar. E é isso que eu faço com as minhas pacientes. A gente sentar juntas já na primeira consulta e entender como que é a rotina dela, o que que a gente pode fazer no dia a dia para melhorar essas refeições e em como ela vai fazer as refeições. Então, se de meio-dia ela não vai ter tempo para cozinhar, então a gente já entende que a gente precisa organizar essa refeição do meio-dia para ela estar pronta ou quase pronta, né? Aí entra as marmitas, as preparações de alimentos de refeições coringa aí para a semana, como um frango desfiado, né? O frango cozido e desfiado, o frango já refogado só para esquentar para almoçar, um arroz já cozido, um purê de batata cozido, as alfaces lavadas, as frutas higienizadas. Então, tudo isso já vai adiantar. E, gente, isso ajuda muito, porque você não vai ter que ficar gastando tempo ali no almoço, por exemplo, cozinhando. Porque vamos combinar. Se você parar todo dia para fazer o seu almoço, organizar ali a cozinha, a pia, pelo menos 1 hora, e olha, isso sendo bem otimista, porque garanto que demora mais que 1 hora, né, para você fazer o almoço do zero, deixar a louça limpa, né? Então, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia você já economiza do seu tempo. Imagina que você tem ali as suas refeições já prontas em marmitas, porcionadas. Ou você tem os alimentos, né? A fonte de proteína, a fonte de carboidratos, legumes já higienizados, onde você só coloca no seu prato, bota no micro-ondas e esquenta. Então você pode separar um dia da semana para fazer suas refeições, um plano alimentar com as quantidades corretas para você, para os seus objetivos, para as suas necessidades, já vão te auxiliar para você entender quanto que você precisa fazer para a semana e para variar essas refeições de forma com que você não precise ficar fazendo comida todo dia. A segunda dificuldade que a maioria das mulheres tem é quando tem aqueles eventos no nosso período de emagrecimento, né? Então, você sabe lá que no final de semana você vai ter um aniversário para ir, um casamento, um aniversário de criança, onde tem um monte de comida diferente e comida gostosa, né? Então, isso se torna uma pressão na cabeça das mulheres, da maioria das pessoas. Então, você já fica com medo, você já começa a ficar com ansiedade, você já vai para aquele lugar pensando, não, eu não posso comer nada, eu não vou comer nada, eu vou tomar uma água, um refrigerante zero e é só isso que eu vou comer. Ou levar sua marmita. O que eu, pessoalmente, eu não sou muito a favor. A não ser que você seja uma atleta, a não ser que você seja uma pessoa que tem uma doença que precisa seguir 100% uma alimentação específica. Mas, se você está no processo de emagrecimento, e a pessoa que passa por um processo de emagrecimento, ela tem que entender que ela vai levar aquele processo para o resto da vida, precisa aprender a como se relacionar bem com a comida e como achar um equilíbrio nessas refeições diferentes. Então, não necessariamente você precisa se privar completamente das refeições, desses momentos de festa, né? Uma festa de criança, um casamento, uma festa de aniversário. Você não precisa se privar. A gente precisa trabalhar a tua parte comportamental, né, dos seus comportamentos, para que você não se sinta ansiosa diante da comida, você não sinta que você está perdendo o controle. E muitas vezes isso vem de uma dieta restritiva. Então, ter uma alimentação mais equilibrada, com maior liberdade alimentar, e você trabalhando esses comportamentos dentro de você, a parte de cérebro, né, a parte de hábitos, a parte comportamental, por isso que a nutrição e a parte de comportamento estão tão ligadas. Não existe a gente se alimentar bem, conseguir seguir uma dieta se a nossa parte comportamental, ou seja,
parte do nosso cérebro, a parte psicológica não está bem cuidada, a gente não tá cuidando dessa parte também. Então, você aprender a como se relacionar bem melhor com a comida, aprender que você não precisa ficar ansiosa nesses momentos, você vai conseguir, você não vai chutar o balde, você não vai perder o controle. Você já conhece aquela comida, então você não precisa comer um monte. Você pode comer um, dois, escolha aquelas que você mais gosta, mas veja se privar realmente é a melhor saída para você e como controlar essa quantidade que você vai comendo ali nas festas. Só que você precisa trabalhar sua parte comportamental e saber refletir, né? Você parar para refletir o que vale a pena. Será que realmente comer vários salgados, ali o bolo, vale a pena? Ou eu quero guardar para amanhã porque eu combinei de comer uma pizza com meu marido e vai ser um momento entre nós dois que a gente vai aproveitar e vai comer uma pizza. Então escolha, né, quais refeições você quer fazer e controle a quantidade. Isso pode ser incluído no processo de emagrecimento, sim. Então agora a dificuldade 3, que é o desejo por doces ou alimentos ultraprocessados. E por que isso acontece? A primeira explicação que a gente tem é como isso se torna um hábito no nosso cérebro, né? A gente consumir esses alimentos. Por quê? Na parte comportamental, a gente consome esses alimentos buscando um momento prazeroso, né? Às vezes você tá ali terminando um dia que você tá cansada, que você tá em TPM, que você tá precisando de algum prazer, de alguma coisa que te traga prazer, e muitas vezes as pessoas, as mulheres procuram isso no alimento. E na maioria das vezes não é comendo arroz e feijão, é comendo um chocolate, uma barra de chocolate, um doce, uma banoffee, seja lá o que for. Então, a gente busca nesses alimentos essa sensação prazerosa que aquilo desperta para o nosso cérebro, né? Esses hormônios que dão essa sensação prazerosa. E isso vem muito de alimentos hiperpalatáveis, então alimentos ultraprocessados, porque eles dão esse prazer, né? São alimentos que são feitos para ser prazerosos ali com muito açúcar, com muita gordura, e essa união entre açúcar e a gordura deixa o alimento hiperpalatável, ele é muito prazeroso para o nosso paladar. Então aquilo também é prazeroso para o nosso cérebro, só que a longo prazo isso não é bom. A gente vai se adaptando, vai criando um hábito em ligar certas situações com comer alimentos que nos trazem prazer. Então, quando você está triste, você vai comer aquele alimento mais prazeroso um chocolate, por exemplo. Quando você está TPM, um chocolate. Quando você está entediada, um chocolate. Então, a gente vai levando esse hábito a longo prazo e realmente aquilo se torna um comportamento automático. E aí que mora o perigo. A gente não tem mais tanto controle sobre esse hábito e é muito difícil mudar. Então, eu indico para você colocar outra coisa no lugar do doce. E não que você precise parar de comer o doce, mas diminuir o contato com o doce, né? Deixar realmente o doce para quando você está com realmente vontade de comer o doce. E colocar outra coisa aí no lugar. Então vamos dizer que toda vez que depois que você almoça, você come um pedacinho de chocolate, um bombom. Mas você quer tirar esse alimento por um tempo, ou você quer trocar por algo que seja mais saudável. Então que tal a gente colocar ali uma gelatina diet, que tem menos calorias, tem menos açúcar. Que tal a gente colocar uma fruta, né? Uma fruta cítrica, como uma bergamota, uma laranja, que já vai ajudar na absorção de ferro daquela refeição. E entendo que eu não estou falando para vocês tirarem completamente da sua vida, não é para restringir, é para deixar aquele chocolate, aquele alimento para o momento que realmente você está com vontade, tá? Ou então, se você tem o hábito de comer muito chocolate, muito desses alimentos e que você tem dificuldade de tirar, foque em reduzir a quantidade. Se você come, vamos colocar aqui, uma barra de chocolate ao dia, reduza para metade. Depois você vai reduzir para um quarto daquela barra. E a gente pode manter uma quantidade no dia a dia, mas você tem que começar a controlar essa quantidade. E lembre-se sempre que a gente acostuma com os sabores. Então, você ter contato todo dia com esse chocolate, com esse doce, não seja o mais ideal, pensando em dessensibilizar o nosso cérebro, né? A substâncias que são muito estimulantes a ele, como é um doce, um chocolate, deixa o nosso cérebro muito estimulado por esse sabor doce e prazeroso. E agora, a dificuldade 4, que é o que mais acontece por aí. Dietas restritivas e efeito sanfona. 80% das pessoas que fazem dieta para emagrecer irão engordar novamente ou até engordar mais do que quando começou aquela dieta. Porque a dieta restritiva, ela tem um efeito muito rápido, só que não é um efeito que se mantém, porque é uma restrição muito grande que normalmente a gente não consegue fazer e ela tem um impacto muito grande no nosso metabolismo também. Então, quando você faz uma restrição de calorias na sua alimentação muito grande,
o seu corpo vai ter mais fome do que normalmente, o seu metabolismo diminui um pouco, principalmente se é uma restrição muito grande de calorias, ou se você fica muito tempo naquela dieta, ou quando você começa a perder muito peso corporal. Então, o seu corpo, o seu cérebro, ele quer frear esse emagrecimento, porque ele fica com medo, ele acha que você está entrando em inanição, você está sem acesso à comida, mas porque o nosso cérebro não sabe que a gente vive nesse ambiente cheio de comida, ele acha que a gente ainda está lá na época primitiva. Então, ele vai diminuir nosso metabolismo, você vai começar a gastar menos energia, ele vai te dar mais fome, ele altera aí hormônios como os hormônios da tireoide, a leptina, que são hormônios relacionados ao nosso metabolismo. Então, o mais ideal é você fazer uma dieta mais lenta. Então, você vai abrir mão dessa rapidez, só que você vai ganhar essa certeza de que você vai conseguir manter essa perda de peso. Primeiro, porque aquilo está sendo mais gentil com o seu corpo, com o seu metabolismo. E segundo, que você está tendo tempo para aprender o que você precisa fazer para manter essa perda de peso. Então, ao invés de focar em perder 5, 10, 15 quilos em um mês, foque em perder ali em torno de meio quilo, 800 gramas de gordura corporal por semana. Foque no consumo de proteínas que dão saciedade, que ajudam na construção da massa muscular, junto aí com uma atividade de resistência, como a musculação, com uma atividade de força, como é a musculação. Foque no consumo de fibras, consumo de frutas e legumes com baixa densidade calórica, ou seja, aquelas que você consegue comer em maior quantidade, com menos calorias, como é o caso do morango, do melão, da melancia, do mamão, entre outras frutas que são muito importantes no processo de emagrecimento. E a quinta dificuldade, e a dificuldade que é mais difícil de a gente controlar, é a falta de apoio e o ambiente desfavorável. O ambiente que você está é muito importante para que você aumente suas chances de ser bem-sucedido no seu emagrecimento. Então, muitas vezes as mulheres não contam com apoio em casa, então aí o marido, a parceira, a família compra bolacha, compra chocolate, insiste em você comer, mas saibam que isso é comum, tá? É comum de acontecer e a maioria das pessoas passa por essa situação. Então, tente conversar com a sua família, tente expor que aquilo é muito importante para você, muito importante para o seu futuro, para a sua saúde e coloque metas para você mesma, para que aquele ambiente que você tá não te desanime. Se você tem uma meta para você, talvez seja mais fácil você conseguir fazer aquilo, mesmo com essa falta de apoio. Ache pessoas que estão vivenciando essa mesma trajetória, essa mesma etapa de vida de emagrecimento com você e compartilhe seu dia a dia, se estimule. Ter alguém do lado é importante também. E eu vou te deixar aqui um link de um grupo no WhatsApp que eu abro para todas as mulheres que querem entrar, receber as minhas dicas, áudios durante a semana. Às vezes eu faço desafios gratuitos ali dentro desse grupo, então tem outras mulheres que também estão passando pelo que você está passando, procurando emagrecimento que pode te ajudar. E se planeje, procure fazer da melhor forma possível, procure focar na qualidade alimentar, não fique restringindo tanto a sua alimentação, procure um profissional que possa te ajudar. Eu, como nutricionista, eu posso te ajudar, vou deixar meu link aqui para marcação de consultas comigo. Pode me chamar ali que eu te passo as informações. E se você quer ter acesso a próximos vídeos sobre alimentação saudável, rotina, comportamento ligado à alimentação, me siga aqui que vai ter mais vídeos toda semana.